O estudo de hoje tem por objeto a análise do capítulo de número 9, que é intitulado Cérebro e Energia. O capítulo, que também é dividido em 6 itens, vai nos mostrar conceitos muito rápidos sobre geradores e motores, uma espécie de gerador. Em seguida, falar da frustração da corrente elétrica para o funcionamento, aí fazendo uma ponte do que é o funcionamento regular esperado do gerador e daquilo que com ele se vincula, para depois, então, terminada a construção da base referencial. De novo, a gente sempre insiste, André Luiz não está querendo nos dar lições a respeito do que é tecnologia, conhecimento físico, conhecimento de eletricidade e eletrônica no âmbito da Terra. Pelo contrário, ele reconhece que precisa das analogias para que fique claro aquilo que ele quer nos transmitir. Então, ele fala do gerador do cérebro, e vem aqui uma colocação muito interessante, para depois falar sobre a corrente do pensamento e a negação da corrente mental. Ora, para quem estuda o mecanismo da mediunidade, é interessante entender o funcionamento deste nosso aparelho dito receptor e que, de certa forma, também trabalha como emissor ou em expansão daquilo que tem, é o que nós vamos ver, e depois, como é que isso pode se frustrar, tá? Esse é o objeto dessa nossa conversa. Primeiro, a questão que aparece aí logo na apresentação do primeiro tópico do capítulo, geradores e motores. Na produção de corrente contínua em eletricidade, possuímos geradores que são capazes de criar força eletromotriz e fornecer corrente. Possuímos também os motores capazes de ceder potência. Em ambos, diz ele, é possível identificar enrolamentos em tambor, que têm as mais amplas e variadas técnicas para seu funcionamento. Dentre a multiplicidade de aparelhos, assim, ele pede concentremo-nos nos geradores, que são sempre autoexcitados, né? Ele tenta nos fazer, então, entender essa questão que é básica, né? Ele, olha, eu vou primeiro voltar um pouquinho naquilo que nós já vimos, nós já aprendemos. Atenção e desatenção quando nós temos que perceber a segurança. E aí nós vamos perceber 2 termos que ele usou já na hora de trabalhar esse assunto. O primeiro deles, a questão da criação da energia mental. E depois, a expansão da energia mental. Então, o nosso cérebro, esse nosso veículo colocado à disposição para uma nova oportunidade reencarnatória, ele tem uma tarefa que lhe é própria, que permite, então, essa criação e mais a expansão do que ele chama a energia mental, tá? A energia mental. Várias áreas do conhecimento buscam analisar a estrutura do cérebro. Eu não vou me ater a outras, porque diz o que ele está falando, então, mas o progresso científico nos permitiu conhecer em minúcias a estrutura
daquele que é o veículo do qual os nossos espíritos se servem para mais uma jornada quando falamos em termos de Terra. Por isso é que o estudo do mecanismos precisa necessariamente ser precedido do estudo de evolução em dois mundos, porque a partir da explicação de como a estrutura que o princípio inteligente se vale no início da sua jornada para começar a ter uma oportunidade no âmbito de um planeta como a Terra, nós vamos entendendo que essa conjugação, essa aproximação desencadeia um processo que vai sendo fixado na estrutura daquele que é o princípio extracorpóreo. O princípio corpóreo só recebe o influxo daquele que é extracorpóreo. As ciências se debruçam sobre o corpóreo. Elas falam a respeito dele e param aí. Razão pela qual surgem teorias que, quando nós podemos analisar sob a ótica do conhecimento espírita, elas nos parecem muito simples, muito infantis. E já foram muito mais simples e infantis do que, eventualmente, possam parecer. Quando se pensa num tratamento que envolva determinada categoria de distúrbios, notadamente aqueles ligados a essa área, explorada em imagens, explorada em análises, porém não compreendida, que é o cérebro, nós percebemos o quanto faz falta ter a informação de que o exame de um órgão, por mais importante que ele seja para o funcionamento de uma experiência encarnatória, como acontece conosco, não significa examinar aquele que fez a estruturação desse órgão e mais, aquele que é responsável por manter aquilo tudo que a nossa leitura de hoje vai conduzir à conclusão. Então, é diferente você analisar uma coisa e não encontrar respostas, daí as hipóteses nem sempre adequadas, e você partir de um conhecimento que efetivamente é libertador, porque te faz ter uma visão muito mais ampla, e a partir daí tentar entender o que acontece. Então, ele usa essa analogia do gerador, daquele gerador que eventualmente é auto-excitado, que são figuras que nós encontramos dentro do contexto das nossas observações, por mais simples que elas sejam, as informações recebidas, por exemplo, enquanto se está cursando o ensino fundamental, para quem foi ao ensino médio, não hoje com as particularidades que ele tem, mas recordando-se daquilo que existia em termos de física, no estudo da eletricidade, etc., fica fácil, né? Você associa, compreende, alguém já pode ter visto um aparelho desmontado, então fica fácil entender o que ele está dizendo com isso. Ele se serve de uma analogia bastante compreensível para, transpondo essa limitação, dizer há algo mais. Vocês me perguntarão, mas Nazil, esse algo mais, já não sabemos o que é? Bom, os espíritas sabemos, não resta dúvida. Mas se você pegar aqueles que são espiritualistas, que não limitam a sua compreensão do homem ou daqueles outros seres que estão aqui conosco como matéria, mas como dotados de algo que deve perdurar a partir do término da experiência daquela matéria, vocês verão que nós temos já um avanço. Entretanto, esse avanço nessas áreas
nessas escolas religiosas e filosóficas é um avanço muito tímido, porque, embora admitam a sobrevivência de algo que não é material e, consequentemente, seria espiritual, eles não chegam ao nível de conhecimento que Hippolyte Léon Denis Rivaio, Allan Kardec, chegou a consolidar, porque ele vai não se restringir à questão de natureza de uma realidade espiritual, ele vai separar as coisas e vai dizer a uma realidade espírita. E é uma realidade diferente da chamada realidade espiritual idealizada pelos homens, porque essa leva os indivíduos, então, a ficarem ora repousando no aguardo do juízo final, a serem destinados para lugares onde já há uma imediata recompensa, mas que depois precisarão aguardar um outro evento, tudo a partir de informações recebidas em tempos em que não era possível ter um conhecimento maior. Na convivência com Jesus, aqueles que estavam próximos foram alertados no sentido de que há muita coisa que precisaria ser dita, há muita informação que teria que ser disponibilizada, mas não tem base. Nós não entramos numa sala de aula para dar uma determinada disciplina no primeiro ano da faculdade. Olha que eu não estou nem me reportando à criança, né? Que quando chega ao ambiente escolar e não é dotada da lembrança de ideias inatas, é alguém que você vai trabalhar, estimular para que entenda certos códigos, que são os códigos que nos permitem a comunicação, a compreensão daquilo que está registrado em outros códigos, que são livros, trabalhos, etc. No primeiro ano do ensino superior, tem determinados assuntos que não há a menor condição de você abordar. Por quê? Eu costumo usar uma imagem muito simples. Na lousa, no quadro que eu tenho à disposição, eu desenho um telhado. E sobre o telhado, eu coloco uma chaminé. Quer dizer, às vezes eu tenho que explicar o que é, porque o sujeito nunca viu uma chaminé. Mas eu ponho lá a chaminé e digo: vocês estão vendo aqui esse tijolo que monta a chaminé? Sim, bom, é isso que é o assunto que eu falei agora. Porém, como é que eu enxergo o telhado e a chaminé se eu não tiver a estrutura? Então, é necessário que o conhecimento seja construído do alicerce. Eu preciso, então, cavar e vou buscar ali os recursos que eu tenho para fazer a preparação do solo, fazer a escavação, colocar o que vem a ser o alicerce, e sobre o alicerce erguer as paredes, vão até chegar lá no telhado. Então, no primeiro ano, eu não posso falar da chaminé, porque se eu falar, o sujeito pode até repetir. Ah, é uma chaminé. Tá. Tá em cima da onde? Do telhado. E como é que a gente chega lá? Ah, pega uma escada, mas para pôr aonde? Só tem o telhado e a chaminé. Ele precisa conhecer as paredes, o alicerce. Então, cada disciplina que é pensada do ponto de vista pedagógico objetiva isso. É o que o André Luiz busca fazer com que a gente, então, entenda. Ele vai associando para depois falar de algo que não é compreendido. O próprio exercício mediúnico, como nós temos visto no passar dos anos, e não são poucos, ele não é compreendido. A pessoa trabalha como médium, ela se predispõe à comunicação com a realidade espiritual. Entende o que ocorre? Não, nem sempre, nem sempre, né? Falta até mesmo na preparação daqueles que vão para o exercício dessa atividade, dar o caminho do alicerce, das paredes, do telhado e depois do chaminé. Da chaminé, perdão. Ele precisa entender isso. Então, o livro do André Luiz seria básico, né? E é básico entender que nós temos a geração de uma energia que está na mente, que é
trazida, estimulada a partir da presença de algo extracorpóreo e que necessariamente, quando faz a impregnação desta questão corpórea, gera uma expansão. Para entender isso, ele nos fala do chamado gerador shunt. Né? Essa palavra em inglês tem a ver com desvio. O inglês é que traz para nós a expressão do shunt. Observemos esse gerador, diz André Luiz, em que o fenômeno da corrente elétrica é mais acessível ao nosso exame. Falou de geradores, e agora traz para um tipo especial, bem elementar de entender. Quando o interruptor que acionaria aquele gerador permanece, quando o interruptor está desligado, o rotor, que é o que vai dar o funcionamento, começa a girar e se percebe que cria ali um verdadeiro halo, né? O que ele chama pequena força eletromotriz, que não vai fazer o funcionamento pleno do que é servido por aquele gerador, mas forma uma espécie de um magnetismo residual, isto é, deixa aquela região imantada. Vocês já me ouviram falar aqui, e muitas outras vezes, daquela preocupação que Allan Kardec diz de que todo estudioso do espiritismo tem que olhar para o magnetismo, porque ao olhar para o magnetismo, num primeiro instante, ele conseguirá entender os aspectos práticos das nossas ligações com a realidade espiritual, estando momentaneamente delas afastados por circunstâncias vibracionais. A realidade espiritual é a permanente, ela é que vem fruto da criação daquele que é o Pai de tudo. Esta realidade é que existe. As demais realidades são provisórias. Lembre-se também, quem teve a chance de estudar daquele texto, para muitos difícil de compreender, mas com a leitura bem detalhada fica claro que nos foi legado a psicografia do Divaldo Franco e que traz para nós a questão da impermanência e da permanência e impermanência, do Carlos Torres Pastorino, Espírito. Né? Ele psicografou pelo Divaldo esse texto, e nós tivemos a chance de estudá-lo, eu só não vou me recordar o ano, mas não é nada bem próximo, já é coisa recuada. E no mesmo sábado à tarde, numa das horas em que se fracionava o nosso estudo, esse texto foi estudado. Nós trabalhamos com ele um bom período, porque haviam informações que nem sempre eram de fácil domínio. Foram 2 textos que sempre me deram muito trabalho para repassar. E eu muitas vezes, assim, desanimado, né, e dizia que eu tinha que parar da leitura desses 2 textos, porque eles traziam uma dificuldade grande na hora de transmitir, né? Mais por deficiência minha, talvez, por não me preocupar tanto com a questão do didatismo da chaminé, né? Isso sempre me leva a pensar como é que você está transmitindo, porque se você não se fizer compreensível, ainda que para quem domine um pouco mais pareça raso, não tem outra forma de chegar, né? Você precisa fazer com que essa mensagem seja fixada por quem te ouve. Se ela não for, não adiantou nada. Fazer discurso bonito, falar horas e horas de termos técnicos, etc., tem lá sentido num congresso, né? Quando a gente vai a um congresso, não um congresso espírita, por favor, um congresso profissional. Então, o sujeito apresenta, faz um particularismo, estuda uma determinada área, e todos os que comparecemos a ele, quando não temos a tarefa de falar no congresso, expor trabalhos, nós observamos, anotamos e depois vamos confrontar.
vamos colocar aquilo na nossa pauta de compreensão, né? Numa exposição espírita, não, mesmo que seja um curso. O Evolução Anímica é o outro livro, dificílimo de passar. Por quê? Porque Gabriel Delany, como pastorino e espírito, falam de coisas que são, para um, imaginadas com muita clareza, que é o caso do Delany, é assim que se dá a evolução anímica, na concepção dele. Evolução em Dois Mundos dá uma bela de uma corrigida nesse estudo, então quem tiver a chance de recomparar os estudos, os livros, vai ver como André Luiz vai bem mais adiante. Por quê? Nós estamos em outro século, tem um veículo que é mediúnico, que é extremamente fácil de retenção e de transmissão, que é Chico Xavier. Foi agregado a esse trabalho Valdo Vieira, outro exemplo de espírito preparado para o exercício de uma tarefa, e no tempo que esteve ligado, a exerceu com um primor seríssimo, muito envolvimento, muita dedicação, né? Delany não, Delany era um estudioso, porém um estudioso profundo, que rapidamente entende que essa mensagem da existência de um mundo espírita tem uma influência, e essa influência está aí. Então, o que nos diz o André Luiz? Se você ligar o interruptor, a força eletromotriz gerada produz uma corrente naquele campo, que, por sua vez, vai ter um desempenho de uma força magnetomotriz, no mesmo sentido do magnetismo residual, aquele que estava lá, dilatando o fluxo, quer dizer, vai ampliar até que chegue num ponto máximo onde seja possível desenvolver a tarefa sempre limitada. A palavra que aparece e que justifica esse nosso estudo aqui é a resistência integral do campo, porque a energia circulará dentro de um campo, dentro de condições que lhe permitam ser úteis. Ser útil, desculpa. Se ela extravasar, você não vai ter a utilidade que percebe. Então você diz, olha, ele nos diz, isso vai subir, a elevação dessa voltagem vai subir até o ponto em que existe uma interrupção, né? Uma curva que satura. Acima disso, diz ele, a força eletromotriz gerada é menor do que a necessária para sustentar o valor da corrente excitadora. Então, ela tem um papel, esse papel encontra ali condições, ele usa o gerador para facilitar, isso permite o funcionamento, mas tem um limite, né? Além desse limite, eu não chegarei. Além desse limite, eu não chegarei, tá? Isso é importante guardar, porque ele não daria uma informação assim sem que nós pudéssemos aplicá-la ao estudo que estamos fazendo por intermédio dele. Então, há um limite, há um momento, uma limitação, no caso, de natureza da estrutura do próprio aparelho, do próprio motor que vai ali funcionar, que vai, olha, a partir daqui não adianta, ele vem até aqui, mas daqui nem adianta sobrecarregar. Ah, mas se eu mudar, não vai adiantar. Primeiro que ele não é preparado, né? Aquilo que exceder pode até influenciar em sentido contrário do que você imagina, então é melhor ficar como está. Olha o item 3, quando ele então fecha esse raciocínio e já parte para nos abrir aquilo que é o objeto da sua análise, a frustração da corrente elétrica. Sempre, sempre que a corrente de um gerador não se alteie, não se eleve, a frustração é devido a causas diversas. E ele aponta 3, para que a gente possa pensar. Ausência de magnetismo residual. Bom, se eu não tenho, não vou conseguir, não vai obter nada. 2, ligações invertidas no circuito do campo. Não tem jeito.
né? Se eu tiver as coisas em sentido inverso, eu vou ficar aonde estou, vou experimentar uma frustração. Resistência excessiva do circuito do campo, porque eu tenho limites. Então, isso vai gerar aquilo que ele chama aqui, do ponto de vista para compreensão nossa, a frustração da corrente elétrica. Ela tem a sua origem aí, isso nós já vimos, pode ser na usina, pode ser. O fato é que ela chega ali, naquele ponto em que ela pode se tornar útil, útil, e ela não consegue, ela não consegue. Feita essa simples analogia, é bem simples, ele nos permite, então, entender que a coisa dá para conversar com aquilo que ele já nos havia dito. Porque se o assunto é frustração da corrente elétrica, nós já vimos que há também a frustração da corrente mental. Em páginas que antecedem esse capítulo de número 9, nós vimos que, para prevenir essa frustração, algumas coisas são básicas. Eu acho que eu terminei uma das exposições falando exatamente disso e pedindo, olha, guardem, por favor, essa informação. Sem a presença de magnetismo curador, sem a presença do pensamento positivo para evitar ligações invertidas, sem boa vontade no trabalho, para evitar resistência excessiva na doação de energia, nós podemos frustrar a corrente mental. Na época, na data lá, guarda isso, guarda essa informação. Bom, agora, quando a gente chega na frustração da corrente elétrica, fica fácil o que ele está querendo dizer. Puxa, se você não tiver aqueles elementos, você vai frustrar a corrente mental. E do ponto de vista do trabalho de ponte, de conversa, de contato com a realidade espiritual, que nos quer transmitir impressões, notícias, conselhos, etc., toda a frustração é imensa, é imensa. Para quem está envolvido, é difícil, e para quem vem se dispor ao papel de receptor, é altamente frustrante, né? Eu vou à reunião mediúnica e acho que não consigo captar nada. Pô, mas como é que são, o que está acontecendo? Porque dizer-se que isso opera sem controle do agente receptor é leviano demais, é não ter estudado o papel que cabe ao médium. No exame da segunda parte do Livro dos Médiuns, quando Kardec desce a análise de todos aqueles pontos importantes para que a gente possa entender, nós percebemos que ele centraliza a sua atenção no papel que desenvolve o espírito encarnado. Não dá para falar do papel do espírito desencarnado ali. Primeiro, por desconhecimento. Esse é um primeiro ponto, né? Nós percebemos que essa presença do desencarnado é forte quando há, por exemplo, processo de natureza obsessiva por subjugação. Então, aí você percebe, porque conversando com a pessoa fora daquela influência, em momentos de calma, quando eles existem, nós identificamos no espírito encarnado uma adequação de atitudes, de pensamentos muito grande. Porém, sob a influência, aquele espírito que está encarnado, ele como que é neutralizado. É o caso da subjugação. Na narrativa do texto evangélico conhecido, o desconhecido é bem mais amplo nesses aspectos, né? Desconhecido de uma maneira geral das pessoas, porque como houve um rótulo sobre esses textos, dizendo que eles não tinham validade, né, como se os outros tivessem, a validade dada aos outros foi porque foram escolhidos.
Só isso. Essa é a grande coisa que me choca diante do comportamento religioso. É válido aquilo que ele pensa, e isso é ridículo, é ridículo. Então, o que não é igual ao que eu penso não é válido, não serve, não tem importância. Puxa, por favor, acorda, acorda. Você pode se encontrar melhor com aquilo, e precisa saber o seu propósito, porque às vezes você quer uma narrativa que te vai facilitar a imposição sobre os demais. Não é isso que é o importante. Os textos escolhidos acabaram sendo, se é que o foram apenas por isso, porque contam uma história incomprovável, incomprovável. Introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Não há documentos, bases. Nós estamos falando com um pedagogo, alguém que sabe o papel do conhecimento. E Hippolyte Lyon diz: olha, eu não posso analisar fatos da vida de Jesus, eu não os tenho, eu não os tenho. Ele rapidamente descobre que os textos utilizados pela igreja, pelo dito cristianismo, um movimento a partir de Cristo, e não de Jesus de Nazaré, entendendo Christos, como um Messias, mas dentro de outros propósitos, inclusive a baboseira da salvação. Dentro desses propósitos, escolheram textos que falam o quê? Olha, eles não falam a mesma língua. Basta estudar os evangelhos comparativamente. Há 3 que são mais próximos, mas eles têm uma narrativa totalmente inexistente na própria literatura, que tinha ali apontamentos da chamada fonte Kelly, né, Kelly, fonte no alemão, de frases. É uma coisa eu contar frases, reproduzi-las para que a gente possa pensar. Nós temos feito isso num trabalho diário nas redes sociais, contando com a colaboração muito expressiva de gente próxima, que tenta colocar determinados ensinamentos que levem a refletir. Eu não estou falando quem foi aquele que o trouxe, não estou dizendo quem foi o emissário, quem foi o receptor, mas trago a frase, que às vezes está fora do contexto de outras frases. O objetivo é só chamar a atenção para um particularismo. Então, quem faz uma divulgação baseada em frases, valoriza a frase. E foi aquilo que eles encontraram para redigir os textos mais tarde, da maneira como quiseram, na presença desse, daquele, num diálogo com este ou com aquele, um interlocutor dessa ou daquela natureza, mas que não é o importante. O importante é a frase, tanto que ele faz do Evangelho segundo o Espiritismo o conjunto de frases que nos levam a uma mudança moral. Porque é esse o sentido do ensinamento. Agora, onde foi dado? A nossa pequenez é tamanha que a gente, ao invés de se preocupar com o ensinamento, fica preocupado onde ele foi dado. Por quem foi dado? Kardec nunca se preocupou com o nome de quem escrevia, quem era o intermediário. Ele se preocupava com aquilo que estava escrito. E dizia, olha, isso tem racionalidade, merece compor esse conjunto de ensino dos espíritos. Isso aqui é uma mera opinião. A opinião que ele tem, a minha é melhor. Então eu fico com a minha, não preciso reproduzir a dele. É o que as casas que editam nunca prestam atenção em fazer. Aparece uma obra que o sujeito diz que é fruto desta ou daquela inspiração, e aí a pessoa publica. Bom, o que ela traz? Traz uma história. Olha, se o sujeito é bom contador de história, faça o que Maupassant fazia. Ele escreveu textos e mais textos usando o seu próprio nome. Richard Simonetti, um grande contador de histórias fundamentadas. Richard sabia contar uma história de uma maneira fenomenal, simples, e nela inseria o ensino de natureza moral. Qualquer um de nós que pega os seus textos sabe disso. Não quando ele é muito particularista, quando
Quem tem medo dos espíritos, quem tem medo da morte, quem tem medo do suicídio, ou suicídio, tudo que você precisa saber para evitar. Aí não. Aí o Richard é técnico, mas na série em que ele analisa a vida, o cotidiano, meu Deus, é o confrade que encontrou aquilo, é o amigo do banco que fez tal coisa, a vizinha. Ele usa a sua grande, larga capacidade de contar histórias, sempre disse isso, é muito difícil escrever fácil. Eu preciso trabalhar demais para fazer o texto ficar leve, para que as pessoas entendam. E, a partir daí, eu tento transmitir a mensagem. Ora, o que Jesus nos deixou, e eu vou me fiar totalmente no relato aqui de Emmanuel, quando fala sobre Paulo e Estevão, e nos narra que Paulo teve acesso a um conjunto de frases que haviam sido anotadas sob o ensino de Jesus para entender a opção de Kardec, porque foi aí mesmo que ele encontrou. Olha, são essas frases que falam de moral, são elas que nos levam a pensar, né? Agora, isso foi dito no momento em que curou alguém? Não posso dizer, até porque, quando ele analisa os fatos admiráveis, ele nos joga para baixo, tá? Feita essa janela imensa, né? Às vezes eu me perco nas janelas, não, eu quero fazer com que a compreensão seja clara, porque não adianta nada eu falar e, bom, mas onde quer ligar? Por que ele faz essas analogias? Porque ele precisa falar de algo que nós aqui não sabemos. Nosso estudo é sobre o comportamento, sobre as formas em que se dá essa intervenção de natureza espiritual. Mas como ela se processa? Aí a gente não sabe. Vem agora um espírito, usando a colaboração de 2 excelentes médiums para trazer informações sobre isso. E o faz na certeza de que eles possuem recursos que habilitem a compreensão do seu ensinamento. Ele vai passar isto. Eles escreverão, mas depois terão que revisar, terão que organizar o que foi dito. Gerador Shunt. Puxa, qual a natureza desse tipo de gerador? Olha, quando o livro foi escrito, na atividades de natureza ligadas à eletricidade, à mecânica eletromagnética, rapidinho, só, poxa, é isso, tá, porque... Beleza. Gerador do cérebro agora, porque o importante era fixar aquela ideia da frustração, não dá certo no funcionamento, mas também não vai dar certo na questão de natureza do contato mediúnico, muitas vezes. Com alguma analogia, diz o André Luiz, encontramos no cérebro um gerador autoexcitado, que por si gera esse campo, acrescido em sua estrutura íntima de avançados recursos para. E aí vem uma sequência de oito pontos: geração, excitação, transformação, indução, condução, exteriorização, captação, assimilação e desassimilação da energia mental. Olha do que é capaz o cérebro, que é um veículo colocado na estrutura do corpo com um propósito tão elevado. E que, do ponto de vista da anatomia, é analisado, do ponto de vista da questão da expressão mental, é analisado, pelo papel que desempenham, mas sem que se considere que, embora seja um órgão de vital importância, ele tem a dirigi-lo, assim como ao resto do veículo físico, uma estrutura que não é corpórea. A prova disso
é que quando essa estrutura, perdão, não corpórea é liberada, tudo aquilo cessa. A atividade pode até ser identificada por mais algum tempo, do ponto de vista do calor que está presente ainda no veículo físico, etc., e depois desaparece, desagrega aquela estrutura, né? A gente vai ver um pouquinho mais à frente que não é uma desagregação sem utilidade, não é sem utilidade, mas ela desagrega, né? Então diz ele, como um gerador comum, que além de criar a força eletromotriz para ser distribuída na rede geral, produziria também todos os recursos dos modernos emissores e receptores de radiotelefonia e televisão, acrescidos de valores ainda ignorados na Terra. Ainda ignorados. Quer dizer, por mais que a gente então veja o progresso de natureza tecnológica, capaz de produzir e trabalhar com ondas, com campos, nós temos ainda recursos mas muito mais avançados do que aqueles que nós podemos conhecer aqui. Então, a maior autoridade em qualquer assunto do ponto de vista da Terra, do nosso mundo, não é absolutamente nada quando comparada a autoridades que pensaram na estruturação daquilo de que nós nos servimos. É por isso que do átomo ao arcanjo não tem solução de continuidade. O arcanjo detém uma informação, um conhecimento, que aquele que está no meio do caminho jamais vai obter sem muito esforço, sem muita evolução. Em compensação, o átomo esquece, ele tem a centelha, a potência, ele vai começar a ser trabalhado naquilo que a evolução em dois mundos nos mostrou. Então você tem algo assim, em duas pontas. Agora, nós estamos, diria eu, e acho que não quero aqui errar na previsão, nós estamos aí mais ou menos na segunda, quarta parte do caminho. Não atingimos os 50% do caminho. Quer dizer, quem está na segunda, quarta parte, está caminhando ainda para tentar obter alguma coisa mais sólida em termos de comportamento, de atitude, de conhecimento, não pode se arvorar em fazer julgamentos que não cabem. Não cabem. Tentar tirar conclusões que não cabem. Nós não temos essa capacidade. Agora, nós podemos conseguir nos capacitar. Para isso, o estudo. Para isso, a instrução. Para isso, o domínio de informações técnicas adequadas para que a gente possa sobreviver na existência, claro. Porém, aquelas que nos levem a entender a realidade de onde somos. Porque não é possível também entender uma realidade para a qual voltamos sem informações a respeito dela, sem ter um domínio. Quando eu não tenho essas informações, se eu então me aproximo de alguém, por exemplo, vou usar a comparação só para entender o que acabei de falar, e provoco uma obsessão. Eu me aproximo de alguém, o que eu queria? Bom, às vezes eu amo demais aquela pessoa, eu não queria ter ficado separado dela, volto a ela e crio nela esse campo da ideia fixa. Eu não consigo transmitir para ela a não ser aquilo que eu sinto, aquilo. Não é só de raiva que se desenvolvem processos de ideias fixas, de amor também. E é preciso ter também o amor próprio, para não gerar a auto-obsessão. É o sujeito que não se acha capaz de nada. Eu não consigo aprender, eu não consigo fazer, eu não consigo superar, eu não tenho. Olha, para com isso. Você é um espírito imortal. Você está tendo uma oportunidade que o seu espírito na Terra não teve antes. Com toda e absoluta certeza. Se eu tivesse tido acesso às informações que tive quando comecei a estudar no século XX,
Então, não estou falando de 18, 17, 16, 15 para trás. No 20, se eu me limitasse àqueles livros que eu tinha, aquelas coisas que eu tinha, eu seria uma pessoa minimamente informada. Apenas e tão somente. O conhecimento que nós temos, eu e você, nos permite saber de coisas que eram inacessíveis. Inacessíveis. Primeiro, porque não dá para viajar o mundo e tentar conhecer as coisas. Ninguém dispõe de recurso, ou talvez só do espírito aventureiro, mas se tiver só o aventureiro, não vai conhecer nada, porque o ingresso, o domínio de certas áreas, pressupõe muitos recursos voltados para aquilo. E nós não vamos conseguir fazer uma viagem de turismo em que o sujeito te põe no ônibus para mostrar as coisas, é melhor ficar em casa e ver o vídeo, né? Eu tenho que entrar, tenho que ficar, permanecer. Tá, vou ao museu. Quantas vezes? Que museu? Quantos dias é necessário para conhecer um museu? Minha viagem vai se restringir a isso? Se eu for um pesquisador, um egiptólogo, ou coisa semelhante, vá lá. Mas e se eu não for? Se eu for apenas um curioso? Olha, hoje nós temos as imagens, e no passado era impossível tê-las. Se a gente falava alguma coisa, até com saudosismo, talvez se estivesse reportando uma encarnação anterior, mas na presente não. Então percebam como é vantajosa a nossa situação como espíritos agora, nesse momento, tendo tanta coisa assim para poder conhecer. Erguendo-se sobre os vários departamentos do corpo a funcionarem por motores de sustentação, são os sistemas do corpo humano. O cérebro, com as células especiais que lhe são próprias, os neurônios, detém verdadeiras usinas microscópicas, das quais as pequenas partículas de germânio, já falo já disso, tá? Na construção do transistor, nos conjuntos radiofônicos miniaturizados, me enrosquei aqui na leitura, podem oferecer imperfeita expressão. Ele usa a questão do cristal de neurônio, de germânio, perdão, que era utilizado em válvulas, é um chip, é um diodo de chip de cristalino de germânio, que era utilizado em válvulas, transmissão lá atrás, foi descoberto em 1885, na Alemanha, por Winkler, e essa aplicação dele é que permitiu uma série de outras coisas. Então, ele usa também a analogia que dispunha. Como é que eu vou falar de uma coisa que ainda não existe? Vou falar do chip. Eu vou falar da forma de transmissão que é obtida com a tecnologia que nós dispomos hoje? É de novo falar do desconhecido usando elementos desconhecidos. Eu não tenho como dar essa referência. O que eu tenho aí para as pessoas no Brasil? Elas vão ter aparelhos televisores, pouquíssimos, iam ter esses aparelhos em casa, elas terão rádios transmissores, ligados à eletricidade em sua grande maioria. Os aparelhos com as pilhas, etc., serão mais tardios. Nesse momento da escrita do livro, você vai esquecer, não é o comum. Então, eu tenho que usar uma imagem que a pessoa saiba o que eu estou falando. Poxa, mas ele já podia ter falado a respeito de como é que seria a utilização. Não dá. Não é exercício de futurologia. Espírito que traz comunicação de natureza mediúnica precisa se tornar inteligível. Do contrário, vai ser tomado como ridículo. Foi assim que a obra dele, Nosso Lar, foi tomada quando apresentada. Como falar de lugares além da Terra, expressões dessa ou daquela natureza, o que é isso? Como é isso? Isso não é ficção científica. Ele está falando de uma realidade que nós não tivemos acesso. E ele, depois daquele livro, parou de descrever tantos lugares de natureza espiritual, embora faça muito breves apresentações, e passou a se dedicar mais ao ensinamento mesmo. Mas achou por bem começar a série pondo-se
num lugar, para a partir de colocar-se nesse lugar, explicar o resto. Mas que lugar é esse? Ah, é um lugar espiritual. Pá, ficamos no zero. Dante tinha feito incursões de natureza mediúnica sobre regiões. E daí, o que ele descreveu? Bom, que era a ideia da igreja. Porque se ele também tivesse posto outra coisa, embora perseguido por ela, os seus livros seriam queimados, proibidos. Então, usa ideia, o purgatório, que acontece isso, o céu, que acontece aquilo, o inferno, em que tem essa questão, e vai pondo ali pessoas que ele entendia, mas de razoável postura e boas. Para conduzi-lo nesse, ele pega um poeta, Virgílio, para levá-lo a regiões que seriam impossíveis de descrever, a não ser usando uma ideia concebida pela teologia, ele se vale de um espírito a quem ama Beatriz e coloca Beatriz nessa condição de sua condutora. Percebam como é difícil você falar de algo que as pessoas não compreendem, não compreendem. Vamos seguir no raciocínio, né? Porque aí ele diz assim: é aí, nesse microcosmo prodigioso, que a matéria mental, ao impulso do espírito, é manipulada e expressa em movimento constante, produzindo correntes que se exteriorizam no espaço e no tempo, conservando mais amplo poder na aura da personalidade em que se exprime, através de ação e reação permanentes, como acontece no gerador comum, por suas características próprias de geração de energia. Então, há aí um microcosmo, né? Puxa, o cosmo ao micro. Cada cérebro possui condições de, através dessa matéria mental, que é fruto do impulso que lhe dá o espírito, trabalhar de maneira constante a permitir tudo isso que nos chega. Na intimidade do cérebro, diz ele, através do qual o espírito emite ordens e decisões, traçando o próprio destino, temos os centros da visão, da audição, do tato, do olfato, do gosto, da palavra falada e escrita, da memória e de múltiplos automatismos. Agora, então, a gente vai voltar um pouquinho lá, no conhecimento já obtido em Evolução em Dois Mundos, né? Porque esses mecanismos, quando se voltam para o corpo, eles produzem esses canais de percepção daquilo que nós estamos observando, vivenciando, né? Agora, quando ele muda e vai para um campo maior, ele então consegue chegar na memória profunda, no discernimento, na análise, na reflexão, no entendimento e, acima de tudo, nos valores morais. É a somatória de tudo isso que vai fazer com que nós trabalhemos na nossa própria sublimação. Só assim, manipulando isso. Nas questões da vida corpórea, nós temos a sobrevivência. Elas nos permitem, se não utilizadas com propósitos superiores, a sobrevivência. Assim acontece com todas os seres humanos que não pensam na importância do instruir-se. Você vai desenvolver, vai conseguir sentir cheiro, vai. Às vezes não vai saber identificar cheiro do quê, porque você não conhece. Quem conhece
né? Olha, eu vou tentar entender, ou tocar alguma coisa, mas como é que ele exprime aquilo? Ele precisa da palavra. Então percebam como é um conjunto. Agora, o corpo tem essas funções, porém o espírito tem outras muito maiores. Ele é destinado, desde a sua criação, à máxima perfectibilidade. Então ele precisa avançar, ele tem que avançar, ele não tem escolha. Tem, né, Nazil? Claro que tem, não tem livre-arbítrio? Tem, há de ficar parado. Agora, brincadeira, você manipula toda uma estrutura para ficar parado, para não avançar, para não conhecer. Veja como é aí um campo fácil para que a gente possa entender a importância do conhecimento que nós temos, a importância do conhecimento, porque aí você fica ligado, as coisas têm outro valor. Nessas províncias, fulcros da individualidade, circulam as correntes mentais, constituídas à base dos átomos de matéria da mesma grandeza, qual ocorre na matéria física, em que as correntes elétricas resultam dos átomos físicos excitados. Do contrário, ali em repouso, esquece, formando em sua passagem o consequente resíduo magnético. Pelo que depreendemos, a existência do eletromagnetismo, tanto nos sistemas interatômicos da matéria física, como naqueles em que evidencia a matéria mental. É assim que ele, então, nos leva ao tópico da corrente do pensamento. Olha que coisa interessante, porque o que é o pensar? Para aquele que analisa a coisa do ponto de vista do aspecto psicológico, ele vai dizer que é um trabalho desenvolvido a partir de referências que eu tenho, que são fruto do que o meu cérebro é capaz de produzir. E quando o meu cérebro, por algum tipo de limitação, não consegue exteriorizar um pensamento compreensível, nós tendemos, felizmente hoje não, isso tudo está sendo superado, a promover a exclusão da pessoa. Ela é excluída, poxa, não vai produzir, não vai interagir, não vai. Deixa aí. Não. O espírito tem experiências por mau uso do veículo físico em oportunidades reencarnatórias que lhe servem justamente para pensar no tempo que perdeu, no tempo que deixou de ganhar, de aproveitar. E isso serve para cada um de nós, porque a quem muito foi dado, as contas serão maiores. Você teve a chance de conhecer? Tive. E o que você fez? Ah, hoje eu estava ocupado com mais coisas. Eu reservo lá 1 hora por semana e tá bom, não tá? Eu não sei para quê. Me desculpe a sinceridade, eu não sei para quê. Porque é melhor do que não ter nada? De certa forma, sim. Mas se a gente pegar e computar quantas horas tem na semana, vai descobrir que 1, 2 não representam absolutamente nada. Elas podem ser a nossa porta de entrada para muito mais. Ah, mas eu tenho, Nazil, que sobreviver. Tá, isso é algo compreensível por todos nós. Todos nós precisamos sobreviver. Mas de que maneira? De que maneira? Porque aquele que tem muito pouco também sobrevive. E quem tem muito, muito, costuma dizer que nem encontra tempo para usufruir aquilo que tem, não tem condições. Então, é necessário ter bom termo, bom senso, aproveitar, aproveitar. No item quinto, então, diz ele em corrente do pensamento: sendo o pensamento força sutil e inexaurível do espírito, olha a definição categórica do pensamento. Ele nos dá o que é e nos dá de onde provém. Está vendo como muda a compreensão?
Se a pessoa não consegue exprimir o dela, ela pode estar passando por uma reencarnação limitadora, mas ela o tem quando liberta daquilo. A prova disso é que Kardec evocou pessoas com limitações físicas nas reuniões da Sociedade Parisiense e dialogou com os espíritos. E eles disseram: olha, estou num pedaço difícil, estou num momento delicado, estou numa situação, mas provocada por quê? Por quem? Era essa sempre a sua pergunta. Ele tinha que escrever sobre justiça divina. Já imaginou? Não, é porque Deus quis que eu ficasse assim. Hã? Não, porque eu pisei na bola. Eu pisei na bola. O Richard tem um texto fantástico no livro Não Pise na Bola. Aliás, o livro é todo dedicado a isso. É você bem aproveitar as oportunidades que tem. Não pise na bola. Porque quando você pisar na bola, você vai voltar numa outra existência, tendo necessariamente que manter a canela parada até ter melhor técnica de tratar com a pelota, para usar uma expressão de futebol. Vai precisar trabalhar melhor, né? Não é maltratada, não pode ser maltratada, você tem que saber ter técnica, né, para poder usar uma bola num jogo qualquer que seja ele, de vôlei, basquete, futebol de salão ou mesmo aquele que tanto admiramos frustradamente no Brasil, que é o futebol. Então você vai perceber exatamente isso, que não dá para pisar. Então, se você tem o pensamento e ele permanece com você, é inexaurível, ele precisa ser trabalhado. Podemos, então, categorizá-lo à conta de corrente viva e exteriorizante, com faculdades de autoexcitação e autoplasticização inimagináveis. Lembra que ele já havia dito que tinha coisa que a gente não tinha como entender? Pronto, está explicado. Ele é capaz de autoexcitação e de autoplasticização, plasmar coisas inimagináveis. Nós não detemos esse conhecimento ainda. Ainda. Por quê? Porque estamos começando a entender quem somos. O que somos. Nós não compreendemos isso ainda. São quase 170 anos de O Livro dos Espíritos vindo por aí e nós não entendemos isso ainda. Nós ainda estamos tateando, né? Puxa, como é que é? Como é que não é? Será que eu sou mesmo? E como é que será que é a realidade espiritual? Amigo, você precisa entender quem você é para entender onde você está. Senão você não tem nem como conversar, não tem como se exprimir. Se a linguagem não é a linguagem verbal, é a do pensamento, se aqueles que nos atenderão conversarão conosco em pensamento, eu posso estar ali completamente atado. E posso ficar perdido nas minhas próprias conjecturas. Dá para entender agora o alcance da autoexcitação e da autoplasticização? Várias vezes nas obras que ele nos fala da realidade em que ele transita para aprender, ele fala de indivíduos desencarnados que não entendem nem aquilo que são, envolvidos em conjecturas, lembrando-se do que fizeram, porque aquilo lhes trouxe o problema-chave que Allan Kardec, em O Céu e o Inferno, analisa. O progresso espiritual é condicionado à evolução espírita, à evolução do espírito. Não é porque eu quero, eu preciso ser evoluído. E se eu não for evoluído, e o evoluído não é o que detém conhecimento, é o que põe o conhecimento em prática. Dominar o texto do Livro dos Espíritos, o Evangelho, a Revista Espírita, as obras do Chico, as obras do Divaldo, da Ivone, do Hermínio, do Hernani. Puxa, olha, é uma pessoa, sim, letrada.
Agora, diante daquele que sofre, qual o seu comportamento? Diante daquele que tem uma necessidade, qual é o nosso comportamento? Porque isso vai revelar o quanto nós já temos a interiorização do que Jesus nos recomendou, amar. Conhecer é uma coisa, liberta, claro. O nego traz uma notícia para mim, eu olho para ele e falo: "Filho, não tem problema, isso aí tem uma explicação. Você quer ouvir?" "Não, não, não, tá bom, não quer ouvir, eu já posso te dar uma explicação disso. Você quer ouvir?" "Não." Se você não quer, eu deixo passar. Aquela outra me procura e diz: "Você, olha, é assim, tá? Ah, me conta mais." "Mas como é que eu posso entender?" "Bom, a partir de agora você vai ter que conhecer, né. Eu não tenho como parar tudo o que eu estou fazendo todo o tempo e tentar te dar explicações, porque tem coisa muito pueril que basta a pessoa pegar, parar e ler. É alfabetizada, mas tem a preguiça. Então se a gente não vencer a resistência, não avança, não avança. Tenho que vencer a resistência. A afeição do gerador Shunt, diz ele, se a mente jaz desatenciosa, como que mantendo o cérebro em circuito aberto, forma-se no mundo intracraniano reduzida força mento-criativa, que não determina qualquer corrente circulante no campo individual. Olha que coisa interessante. Então, tem ali tem, por isso é que ele usou o gerador Shunt, para que a gente entendesse. Uma imagem. Tem lá? Tem, está lá, mas precisa acionar, né. O detalhe é que o acionamento aqui não é externo, é externo no contato mediúnico, mas eu sou o detentor dessa capacidade. Eu é quem produzo essa corrente, então eu preciso me empenhar. Ainda aí, perdão, agora já não, na mente concentrada, que é o tópico para fechar isso. Mas se a mente está concentrada, fazendo convergir sobre si mesma as próprias oscilações, a força mento-criativa gerada produz uma corrente no campo da personalidade que, a seu turno, provoca a formação de energia mental de sentido análogo, podendo chegar ao seu valor máximo, como no gerador. A corrente mental se eleva até o ponto de saturação, do qual se alonga no rumo dos objetivos a que se afeiçoe conforme a linha do desejo. Então eu levo, eu prolongo, e aí eu posso então chegar a outras tantas expressões que me facilitarão o aprendizado e, consequentemente, o progresso, mas se eu buscá-las, porque eu posso também endereçar o pensamento para situações e outros pensamentos que me mantenham estagnados. Então, é hora de lembrar da advertência de Paulo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito. Não há por que proibir ninguém de fazer nada. Não tem lógica. Isso não tem sentido algum. No trabalho de instrução, da educação que fornecem pais para filhos, a palavra não tem peso algum diante do exemplo. O exemplo tem. Olha, não quero que você fume. Agora pega o meu cigarro ali. Opa, se ele usa. Na minha casa ninguém bebe, exceto eu mesmo. Como é que é isso? A alimentação, você precisa ter uma alimentação saudável, né. "Puxa, quanto você pôs de salada no prato, pai?" Hoje não estou disposto, amanhã não estou com vontade, depois da manhã não me cai bem." Nunca, nunca.
Então, se você não exemplificar, quem está do seu lado, a história de faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, isso já acabou faz séculos. Apenas quem não exercita o seu pensamento é que ainda para e pensa assim. No último tópico, sempre que a corrente mental ou mente criativa não possa expandir-se, nós temos algumas coisas que dá para a gente rapidamente identificar. Primeira, ausência de magnetismo residual. Se não tem, não dá. Segundo, circuitos mentais invertidos. O motor não funcionava assim se houvesse a inversão. Não dá. Deficiência da aparelhagem orgânica. Puxa, é possível? Sim, sim. Mas ele não programou a sua reencarnação? Alguns de nós podem tê-la programado. Alguns de nós, o que aumenta o peso da nossa responsabilidade. Mas como reencarnação é processo tendente a conduzir à educação divina, é necessária. E a reencarnação pode não ter sido programada. E outras vezes, o que é mais fácil de compreender, a programação envolveu limitações. Por tudo aquilo que vocês já leram comigo, segunda parte de Memórias de um Suicida. Naqueles companheiros do Camilo que tiveram a necessidade de pronto retorno à matéria, né, num período curto de tempo, e as condições em que ele se deu. Vale a pena, pega, volta, se você não se recorda, pega lá a primeira parte, veja os nomes, as pessoas, e aí volta na segunda, para perceber o quanto aquilo ficou claro, né? Alguns não tinham. Então, quais são as causas da inibição do ponto de vista da corrente mental? Em cérebros de criaturas humanas, nos primeiros estágios do pensamento contínuo, a gente tem ausência de magnetismo residual. É o início. Em pessoas que se entregam à profunda ociosidade espiritual, nós temos o segundo grupo. Então vocês percebem que não é uma coisa aleatória. Tem uma razão. No início, não tem jeito. Primeiras experiências, não tem jeito. Falta. Você tem que aprender. Não disse que a chaminé a gente só entende a partir da estrutura e tudo mais, não está posta lá à toa. Tem toda uma base, e eu preciso entender a base. Se eu entendo, é diferente. Agora, se eu sou responsável pela ociosidade do meu espírito, bom, eu não tenho do que me queixar. Então, a ausência de magnetismo residual. E quando o circuito mental está invertido, nasceu, diz André Luiz, por monoideísmo vicioso e que é agravado pelo processo da obsessão. Eu quero, mas não consigo. Eu fico com a monoideia, a única ideia que me fica ali batendo. Quem se lembra do relato do livro Libertação, naquela visita àquele espírito com características femininas que estava à beira do abismo e que ele tem a chance de examinar, sabe do que ele está falando. É só voltar lá na página e vai reentender isso. E a deficiência da aparelhagem orgânica? Bem, você pode ter isso por enfermidades, algumas delas gravíssimas, e outras por falta de cuidados com o próprio corpo, que é quando você o leva a ficar enfermo. Sem esse tipo de cuidado, nós não podemos. Então, nós vamos ter a nossa atenção, que é uma atenção para o progresso do espírito, voltada para o cuidado do corpo. Eu vou ficar o tempo todo cuidando daquilo que funciona e é
estabelecido para ter uma durabilidade. 100 anos, excelente, mas 100 anos de aproveitamento ou de reclamação? 100 anos de conhecimento ou de fazer a mesma coisa? É uma questão de opção, de opção. Então a gente tem as portas abertas ao nosso esforço. Eu gosto muito quando ele coloca, lá na ausência do magnetismo, a questão da ociosidade espiritual. Nossos espíritos não foram feitos para a ociosidade, porque o nosso corpo não é. Muita gente diz para mim: "Não, o descanso". Para, porque o seu corpo permanece ativo o tempo todo. A ociosidade é sua, não do corpo. Mas eu estou cansado. Está cansado do quê? Do quê? Ah, de trabalhar. Porque todo mundo precisa trabalhar. É um mundo de expiações e provas. É só você administrar a sua jornada e dar um jeito de reanimar-se, porque terminada a jornada, que nos traz alimentação, vestuário, transporte, habitação, você tem um espírito que precedeu a encarnação e vai superá-la. É ele que importa. Então, qual é o alimento do espírito? O mais afoito vai dizer que é ir ao centro, que é ir a uma denominação religiosa, que é frequentar um templo. Eu vou dizer para você que é nada disso, tá? Se isso for uma porta para você começar, 10. Mas se limitar àquilo, 0, Allan Kardec, um missionário, não tinha templo. Ele ia à sociedade parisiense uma vez por semana para ouvir os espíritos e reforçar suas anotações, seus estudos, aprofundando. Horário de reunião pública, 1 hora, aí lá 2 horas, e depois volta para casa trabalhar, fazer as suas atividades para manutenção e também cuidar da missão que lhe trouxe. E o exemplo mais claro dos nossos dias, Francisco Xavier, Cândido Xavier, nunca deixou de cumprir as jornadas diárias de trabalho como escriturário no Ministério da Agricultura. Entretanto, tirava todos os instantes em que aquele menos avisado diz que precisa repousar para ser instrumento da espiritualidade, a ponto de nos legar um tesouro como esse, cujo capítulo de hoje é uma lição para parar e refletir muito, muito. Eu me detive nele bastante, como já fiz isso algumas semanas atrás em outro, né? Porque tem informação aqui demais, demais. Seria importante pensar. Nós não estamos nos primeiros estágios do pensamento contínuo, não estamos mais. Podemos até achar que alguns estão, mas não no mundo de expiações e provas. No mundo primitivo, perfeito, é compreensível. Quando perguntam, quando perguntam aos espíritos se os que viviam nas florestas, segregados, eram primitivos, os espíritos dizem, não, 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 não. Já tem paixões, e as paixões são algo ligado a opções, portanto, já superaram essa fase. Tá? Já estão mesmo na expiação e na prova. A prova pode ser menor, pode estar ausente a expiação, mas o espírito tem uma missão a ser cumprida em benefício próprio. Então, cuidado para a gente não ter ociosidade espiritual. Ela não pode existir. Nossos espíritos têm que estar o tempo todo ativos. Sabe para quê? Para justificar estar na reencarnação, com as condições em que nós estamos. Pode ser que a nossa última tenha sido muito adversa, as condições de sobrevivência muito mais difíceis. É, é facilmente constatável isso nas nossas próprias existências, para os que têm, como eu, 60 anos. Né? Uma coisa era ter a vida dos 10 anos pelo que se tinha à disposição e aquilo que nós temos hoje. Agora, como está a nossa
nosso despertar espiritual. Porque eu tenho a tecnologia? Tenho. E para que eu me sirvo dela? Para ver fofoca, para dar risada, para falar mal da vida alheia, para comprar briga, etc. Bom, então não está sabendo usar nada, né. Você tem a tecnologia, está ali à sua disposição. E uma palavra de bom ânimo, você já se preocupou em ofertar, em se solidarizar? "Não, não, eu estou aqui para descer o cacete mesmo, porque eu não concordo". Maravilha. Isso revela o nosso espírito. A boca fala daquilo que o coração, no sentido que era entendido à época em que ele assim se expressou, do que o coração está cheio. Então, aquilo que eu exteriorizo. Agora, cuidado, porque o que eu exteriorizo, eu mentalizo, vibro, registro. E quem vai quebrar esses registros petrificados do atraso? Eu mesmo. Eu mesmo. Primeiro, arrependendo-me do tempo que perdi. Segundo, espiando as oportunidades que joguei fora. E terceiro, predispondo a reparar. E pode ser que a reparação disso seja vir com o terceiro bloco, né? Com deficiência da aparelhagem orgânica. Porque quem teve e não usou, precisa parar e pensar. É aqui que a gente termina a conversa de hoje.